Fala pessoal, tudo bem com vocês? Supercopa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, dois times que chegam muito bem para essa decisão, num grande momento. Abel Ferreira e Thiago Carpini. Quem vai levar melhor? Vamos analisar? Vamos projetar? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Então se inscreva no canal. Depois da decisão da Supercopa tem live aqui. A gente vai fazer uma live para repercutir, para saber quem será o supercampeão do Brasil. Esse duelo aí maravilhoso no começo de temporada entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Palmeiras e São Paulo. Eu vou aqui projetar, dar meu palpite, a gente vai falar e eu quero ouvir nos comentários aqui o que vocês acham, se vocês concordam ou não com as minhas análises aqui, porque a gente vai falar de dois times muito bem estruturados, que são campeões e que tem algumas diferenças, né? O Palmeiras do Abel Ferreira numa longevidade maior, numa estrutura maior, mas com alguns problemas. Com alguns problemas de elenco. Porque agora tem a notícia aí de que o Palmeiras está contratando o Lázaro, ex-Flamengo, que está lá no Almeria da Espanha, lanterna lá do futebol espanhol, está na reserva e tudo mais. Mas o Lázaro, né, que é jovem ainda, estaria reforçando a equipe do Palmeiras. A questão é, o Bruno Rodrigues machucou, o Dudu não volta antes de maio, o Endrick está na seleção, então o Palmeiras precisa de reforços para o ataque, mas o Lázaro ainda não vai chegar para essa Supercopa. Ou seja, o Abel Ferreira ainda tem problemas. Então, vamos tentar montar o time aqui para saber as alternativas, né, que o Abel Ferreira vai ter e depois a gente vai para o São Paulo. O time, para mim, está definido, é aquele time, ou a base do time, que terminou o Campeonato Brasileiro com uma pequena alteração. O Everton no gol, o Marcos Rocha, o Gomes e o Murilo como três zagueiros, mas a gente sabe que o Marcos Rocha vira um lateral, faz a linha de três, mas vira um terceiro zagueiro sem a bola, aquela coisa toda, abrindo e liberando o Mike pelo lado direito, com o Piquerez, melhor da posição do Brasil, pelo lado esquerdo. Aí o meio de campo. Tem uma pequena dúvida aí entre o Aníbal Moreno e o Richard Rios, né? O Gabriel Menino está voltando agora aos pouquinhos, o Zé Rafael fez muito bem a função de primeiro homem no ano passado, mas ele de segundo é top, como diz Abel Ferreira. Então, eu ainda acho que ele vai de Rios, que é um cara que está mais adaptado ao sistema, e o Aníbal Moreno chegou agora, e acho que vai ser titular ali na frente, porque é muito bom jogador, mas ele chegou agora. Então, eu acho que ele começa com o Rios, Zé Rafael e Veiga. O Veiga começou o ano numa rotação altíssima, artilheiro do Campeonato Paulista, ele faz muitos gols, ele é decisivo, ele adora decisões, e é um cara que, assim, é obcecado por conquistas, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras, na verdade ele demorou até, né? Ele chega ao Palmeiras, é emprestado, volta e depois se torna um dos maiores jogadores da academia, impressionante. E aí na frente, o Rony, que o torcedor está torcendo um pouco o nariz, porque o início de temporada dele não está bom, mas ele é o Rony, ele também decide, ele também faz gols importantes, ele também tem bom retrospecto em finais, em decisões, em Libertadores, aquela coisa toda, e é um cara meio abnegado, né, em prol do time, e também pela dificuldade que o Abel tem, né? Porque ou ele tem Breno Lopes, Flaco Lopes e Rony, para duas funções, dá pra gente dizer assim. Tem outras alternativas ali, o John, o Luiz Guilherme e tal, mas eu acho que são esses três, assim, né? O Breno Lopes terminou a temporada como titular, mas o Flaco Lopes começou o ano com tudo. Já tem 2 gols, jogando bem no clássico contra o Santos, é um cara que tá aproveitando muito bem a chance, ele é muito jovem, né? Ele tem 22 anos, mas assim, dá para entender porque o Palmeiras foi buscar esse jogador que demorou um tempo para se adaptar e hoje é o titular da posição. Eu acho que ele vai de Flaco e Rony, mas não me surpreenderia se ele começasse com o Breno, por exemplo, e deixasse o Flaco para segundo tempo. Enfim, esse é o time do Palmeiras. A grande questão, para segundo tempo, você sabe que o Abel vai ter essas opções, né? Luiz Guilherme, John, Aníbal, Gabriel Menino, Caio Paulista como atacante, ou até mesmo na lateral, enfim. Caio Paulista, hein? Porque ele pulou o muro, né? Então ele vai ser uma atração desse jogo. Provavelmente quando entrar vai receber o carinho da torcida São Paulina. Falando de São Paulo, a gente está falando de um time que manteve a base, de um time campeão da Copa do Brasil, um título muito expressivo, inédito para o clube, mas sob comando do Dorival. Chega o Thiago Carpini e o cara chega com tudo, né? Tá invicto no Paulista, 3 vitórias seguidas, uma delas um tabu, quebrando na Neoquímica Arena, vencendo o Corinthians.
um time que joga bem, ele mantém o escopo do que o Dorival fazia e, ao mesmo tempo, coloca um pouco da sua identidade. E, ainda assim, o clube contratou muito bem, na minha opinião. Pô, Ferreirinha, Luiz Gustavo, o Bobadilha, que a gente está falando pouco, e alguns jogadores que já estavam no time e que foram recuperados. E que dá para a gente contar como reforços. Galopo. Galopo voltou com tudo, jogando bem, fazendo gol. Ele é muito bom jogador e é uma primeira alternativa que o Carpini tem no banco de reservas. Nicão. O Nicão tem entrado bem, gente. O Nicão tá lembrando um pouco aquele jogador do Atlético Paranaense, que fez o São Paulo contratá-lo. Depois ele não jogou aqui, foi contratado para o Cruzeiro, não jogou muito no Cruzeiro, voltou e ele está sendo aproveitado, está sendo recuperado pelo Carpini. O Carpini tem estrela. Ele já conseguiu muito com o Água Santa, já conseguiu muito com o Juventude e já quebrou um tabu que nenhum técnico antes dele conseguiu no São Paulo. Mas, do outro lado, tem um cara muito cascudo, que sabe jogar decisões, esse tipo de competição. Então, assim, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer. Eu não vou ficar no muro, não, gente. Só estou falando aqui, dando todos os argumentos possíveis, porque realmente qualquer um dos dois pode sair vencedor desse jogo, levantar essa taça. A questão é o banco, né? Que é o que eu ia falar. Acabei de citar as alternativas que tem o Abel e falei das alternativas que tem o Carpini. Num segundo tempo, o São Paulo me parece ter mais opções, como tinha diante do Corinthians, né? Não na mesma proporção, né? Contra o Corinthians a diferença era muito maior. Por quê? Porque o Abel Ferreira também eleva o nível desses jogadores que talvez não sejam soluções ou não fossem soluções para outros times, para o Palmeiras eles são. Daqui a pouco o Breno Lopes não seria um cara, sei lá, afirmado ou realidade em qualquer outra equipe. No Palmeiras ele joga, porque o Abel consegue extrair o máximo de cada atleta. Então, mesmo que o Carpini tenha mais opções, e eu acho que ele tem, em termos de qualidade, só Ferreirinha, Galopo e Luiz Gustavo, para mim, são 3 alterações assim que mudam jogos. Que você primeiro, o Luiz Gustavo dá uma sustentação na defesa e ainda tem a bola aérea. O Ferreirinha é um cara que vai te dar 1 contra 1 com uma defesa mais cansada e vai te dar uma outra opção. O Galopo é um cara muito inteligente no meio. E aí você tem o time titular, né? Que eu nem falei. Rafael no gol, tá afirmadíssimo. Rafinha na lateral direita. É um obcecado por títulos também. Renovou na sua última temporada, provavelmente como profissional. Diego Costa e Arboleda, dupla de zaga. O Arboleda, cara, o São Paulo estava sofrendo com a bola aérea nos primeiros jogos que ele não atuou. Ele voltou. Ele não perde um duelo por cima. É inacreditável. O Arboleda é um fenômeno. Para mim, Arboleda e Gustavo Gomes, né, possivelmente, os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Wellington na esquerda, que é um decréscimo, né? O Wellington é um bom menino e tudo mais, da base, mas ele não era o titular, era o Caio Paulista, vejam só, que está do outro lado e é reserva. Meio de campo, Pablo Maia e Alisson, a dupla de volantes inventada, digamos assim, por Dorival Júnior e que o Carpini apenas mantém. E eles fazem uma ótima dobradinha. Até porque, dali para frente, todo mundo joga. É Lucas Moura, Luciano, Wellington Rato e Caleri. É que o Wellington Rato é um jogador de uma recomposição absurda e é por isso que ele joga no time e não o Rames Rodrigues, e não o Ferreirinha e não qualquer outro. O Rato, ele tem o chute, ele tem muita força física, ele está iluminado, ele está jogando muito e ele ainda volta para marcar. O Lucas é um cara completamente diferenciado, né? Que está jogando um pouco mais pela esquerda com o Carpini, mas ele também se desloca. E o Luciano é um cara que a torcida gosta muito, não por acaso. É um cara identificado, é um cara que representa o torcedor dentro de campo, um cara que briga pelo time. E é um cara que tem o gol também, faz muitos gols decisivos. E aí tem o Jonathan Caleri, né? Que é um centroavante que o Palmeiras gostaria de ter. Só para você ter uma ideia, e quase todos os clubes brasileiros, né? Talvez com exceção do Flamengo e do Atlético Mineiro. O resto, eu acho que o Caleri jogaria fácil. Enfim, o São Paulo me parece ter um pouco mais de qualidade no papel, mas o Palmeiras tem uma casca, né? Por todas as conquistas recentes, por esse treinador obcecado por títulos, e ele vai em busca do seu 10º título, igualando Oswaldo Brandão como o maior vencedor de conquistas do Palmeiras. O meu placar, meu palpite, é um 3-2. 3-2 para o Palmeiras. Mas, repito, não vou me surpreender se o São Paulo
conseguir vencer esse título. O que vocês acham que vai acontecer? Vai para pênaltis? Não vai? Quero ouvi-los agora. E inscreva-se no canal, hein? Eu conto muito com você. Até a próxima. Depois do jogo tem live, hein? Tchau.